Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu sou Paulo Santos e seja bem-vindo a mais um vídeo para juntos fazermos a nossa leitura bíblica em ordem cronológica. E hoje vamos ler Gênesis 27, 28 e 29. Gênesis capítulo 27. Isaac abençoa Jacó. Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: "Meu filho." "Estou aqui, pai", respondeu ele. O pai lhe disse: "Você está vendo que eu estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer." Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú, por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: "Escutei agora mesmo uma conversa de seu pai com seu irmão Esaú. Seu pai disse assim: vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho", continuou Rebeca, "escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá a um lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como seu pai gosta, e você vai levá-lo para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra." Aí Jacó disse à mãe: "O meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar." Mas a mãe respondeu: "Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim." Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe. E ela preparou uma comida saborosa, como Isaac gostava. Depois, ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: "Pai, aqui estou", respondeu ele. "Quem é você, meu filho?" "Sou Esaú, seu filho mais velho", disse Jacó. "Já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor. Sente-se, coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe." Aí Isaac perguntou: "Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho?" Jacó respondeu: "O Senhor, seu Deus, me ajudou." Então Isaac disse a Jacó: "Chegue mais perto para que eu possa apalpar você, assim vou saber se você é Esaú mesmo ou não." Jacó chegou perto de Isaac e ele o apalpou e disse: "A sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú." Assim Isaac não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: "Você é mesmo meu filho Esaú?" "Sou sim", respondeu Jacó. Então o pai disse: "Traga a carne da caça para que eu coma, depois eu o abençoarei." Jacó serviu a comida a seu pai e também trouxe vinho. Isaac comeu e bebeu e depois disse: "Venha cá, meu filho, e me dê um beijo." Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaac o abençoou e disse assim: "Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe deu o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho, que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos, que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe os tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem e que sejam abençoados que te abençoarem." Esaú pede a bênção do pai. Isaac acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo quando Esaú chegou vindo da caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse: "Levanta-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe." Então Isaac perguntou: "Quem é você?" "Eu sou Esaú, seu filho mais velho." Isaac ficou agitado e começou a tremer muito e disse: "Então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado." Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: "Meu pai, dê a sua bênção para mim também." Porém Isaac respondeu: "Seu irmão veio e me enganou e ficou com a bênção que era sua." Esaú disse: "Esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos do filho mais velho, e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim?" Isaac respondeu: "Eu já dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho." Porém Esaú insistiu: "Será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoa também a mim, meu pai."
e começou a chorar alto. Então Isaque disse: você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão, porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Jacó foi para a Mesopotâmia. Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a bênção, então pensou assim: o meu pai vai morrer logo, quando acabarem os dias de luto vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. Ela disse: escute aqui, o seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, meu irmão, que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão, e ele esqueça aquilo que você lhe fez. Nessa ocasião, eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Depois, Rebeca foi falar com Isaque e disse: estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra. Um comentário apenas aqui. Jacó era realmente muito esperto. Ele comprou a primogenitude de Esaú com um prato de lentilhas e foi lá e roubou as bênçãos que seria para o irmão mais velho. No ver dele é o seguinte: agora eu sou o mais velho, né? Porque eu comprei a minha primogenitura. Então foi lá e pegou a bênção que era do seu irmão mais velho, Esaú. E Rebeca também não vigiou, né? Digamos assim. Porque ela foi lá, o preferido dela sendo Jacó, ela foi lá e avisou para Jacó, fez a comida que Isaque gosta, para que o menino fosse abençoado. E a gente vai ver nos próximos capítulos que Jacó é passado para trás, porque ele plantou, ele vai colher. Seguimos. Gênesis capítulo 28. Então Isaque chamou Jacó e o abençoou e lhe deu a seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos dessa terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaque mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú casa com uma filha de Ismael. Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Maalate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. O sonho de Jacó em Betel. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão do norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares onde você for. E farei com que você volte para essa terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato, Senhor, Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: esse lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nessa viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus. E eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Glória a Jesus. Um breve comentário. Aqui o Senhor Deus já foi de encontro com Jacó.
a descendência de Abraão. Então o Senhor Deus, em sonho, visitou Jacó e mostrou essa escada que descia anjos. Que tremendo, né? E Jacó ali temeu ao Senhor, ele teve medo e também construiu ali um pilar, um altar e fez um voto com o Senhor. Se tu fores comigo e voltares comigo, sendo eu indo são e salvo, tu serás o meu Deus, né? Daí começa o voto que Jacó fez com o Senhor, trazendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão e Isaac, para ser também o Deus de Jacó. Aleluia! Quando temos um encontro com o Senhor, é para mudar, é para mudança. Aqui começa a nova vida de Jacó. Glória a Deus! Gênesis capítulo 29, o encontro com Raquel. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornava a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus amigos? Somos de Harã, responderam eles. Em seguida perguntou: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos sim, disseram. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Eles responderam: sim, vai bem. Olha Raquel, a filha dele, vem vindo aí com suas ovelhas. Então Jacó disse: ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhe dão água e as levam de volta para pastar? Eles responderam: não podemos, temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço, aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu a água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar e disse: eu sou parente de seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido. E aí Labão disse: sim, de fato você é da minha própria carne e sangue. Jacó casa com Leia e com Raquel. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: não está certo você trabalhar de graça para mim só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça, Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: eu prefiro dá-la a você em vez de um estranho. Fique aqui comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel, mas porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram 7 anos, Jacó disse a Labão: dê-me a minha mulher, o tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite, Labão pegou Leia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão. Ele disse: por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o Senhor me enganou? Labão respondeu: aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festa de casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou e quando terminou a semana de festa do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel e ele amava Raquel muito mais do que amava Leia e ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Ruben. Ela explicou assim: o Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, e quem deu o nome de Simeão e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, e quem chamou de Levi, pois disse assim: agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá e disse: dessa vez louvarei a Deus o Senhor. Depois disso, não teve mais filhos. Glória a Jesus. Vemos aqui que Labão enganou Jacó.
Jacó enganou seu irmão Esaú e enganou seu pai Isaac. E aqui, a consequência daquele pecado lá atrás aconteceu. Lembramos que o nosso Senhor, nosso Deus, Ele nos perdoa. Ele perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Mas a consequência do nosso erro, do nosso pecado, ela vai vir. Não adianta a gente plantar couve achando que vai colher alface. Não, a gente planta couve e vai colher couve, né? E aqui ele casou com Leia, que a palavra de Deus diz que ela não era bela, né? Tinha os olhos meigos. E Raquel, sim, era bela de rosto e de corpo. A palavra de Deus diz que Leia deu filhos para Jacó. E Raquel era estéril. E todo o tempo, Leia dava um filho na intenção de agradar Jacó. Eu acho interessante que quando Leia muda o seu foco, o primeiro filho ela fala, o Senhor viu que eu estava triste, agora o meu marido vai me amar. Depois ela fica grávida de novo e fala, o Senhor ouviu que eu era desprezada, por isso me deu mais este filho. Depois ela fica grávida de novo e diz, agora o meu marido ficará mais unido comigo porque eu já dei 3 filhos. No quarto filho ela muda o foco. Ela olha para o Senhor e diz, eu tive mais um filho, vou dar o nome dele de Judá, porque dessa vez louvarei a Deus. E nós que conhecemos o Senhor Jesus, sabemos que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, ele veio da tribo de Judá. Ele veio de Leia. Eu acho isso muito lindo. Por mais que Jacó não ame Leia, o tanto que ele ama Raquel, o Senhor nosso Deus, ele vai honrar Leia. Ele vai honrar. E sabemos que, nós que conhecemos a palavra, sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele vem da tribo de Judá. Ele é descendente de Leia, filho de Judá. É tremendo isso. Uma noite abençoada para vocês e nos vemos amanhã. Jesus abençoe cada um de vocês.